Abra sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 2. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. Amém? Então vamos ler da palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu. Esse Levi, filho de Alfeu aqui, é o mesmo Mateus, tá? E a gente sabe que foi um dos 12. Assentado na coletoria, ele era cobrador de impostos. E disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa dele, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Vamos orar, Pai. Fala ao nosso coração nessa noite, que a Tua palavra, ela encontre lugar, terra boa dentro de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. João 13, 34. A gente tem uma declaração de Jesus que vai permear o nosso pensamento durante esse ano e durante muito tempo. Em João 13, 34, Jesus diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. A nossa ênfase é relacionamento. Relacionamento. E um bom relacionamento, ele não é um relacionamento por interesse. Um bom relacionamento é um relacionamento de troca, onde você se dá e você também é ajudado. Onde você contribui e também alguém contribui com você. Onde você compartilha o teu conhecimento e alguém compartilha o conhecimento com você. Relacionamento bom é esse relacionamento que auxilia no crescimento das pessoas. E esse mandamento de Jesus aqui em João 13, ele fala disso, né? Que o que deve permear os nossos relacionamentos é justamente o amor de Deus em nós. E quando a gente começa a pensar em relacionamentos, eu preciso trazer a memória da igreja que em novembro eu comecei a falar disso. Eu trouxe uma mensagem aqui chamada Relacionamentos Abençoadores, em novembro. E ali a gente começou a falar da importância de você pegar a sua vida e dividir a sua vida com outras pessoas. Fazer com que você seja útil na vida de outras pessoas. Um ser humano, ele precisa ser saudável em 3 aspectos. E se você veio na escola bíblica dominical, você sabe. O ser humano, ele precisa ser saudável espiritualmente. Mas ele precisa ser saudável também fisicamente. E também emocionalmente. Porque não é só o espírito que adoece. O corpo adoece, as emoções adoecem. E o nosso corpo adoece. Então, quando nós resolvemos nos relacionar e ser bênção na vida de outras pessoas, a gente precisa entender que essas 3 esferas, elas precisam ser abordadas, né? E Jesus, ele era especialista nisso, em desenvolver relacionamentos. A gente começou esse culto aqui, lendo um texto, que Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês querem? A gente quer saber onde o senhor está dormindo, onde o senhor está hospedado. Então, tá bom, vem passar esse tempo comigo.
Então, nós precisamos ter o nosso coração e a nossa mente aberta para entender que a melhor maneira de nós sermos cristãos e fazer com que o evangelho cresça é dividir a nossa vida com as outras pessoas. Doar de nós, participar da vida de outras pessoas. Nessa pregação de novembro, eu dei 3 exemplos ali de Jesus se relacionando com pessoas. Eu dei o exemplo de Zaqueu, né? Cobrador de impostos também, judeu a serviço de Roma, extremamente mal visto pelos outros judeus, que subiam numa árvore para tentar ver Jesus no meio da multidão, e Jesus não simplesmente ignora ou dá um aceno, Jesus faz o quê? Coloca esse Zaqueu perto dele, para que a vida de Jesus influenciasse positivamente a vida de Zaqueu. Eu dei o exemplo também de Jesus com a mulher samaritana, né? Os samaritanos extremamente mal vistos, discriminados pelos judeus, e aquela mulher era uma mulher de uma vida muito complicada, né? Principalmente para os padrões daquela época, e Jesus se aproxima dela, dialoga com ela, influencia aquela vida, e aquela mulher se torna a primeira missionária ali em Samaria. E dei um terceiro exemplo, que está lá em Marcos 2,13, que é justamente o texto que a gente leu hoje. Quando Jesus traz pessoas consideradas pecadoras e mal vistas para o convívio dele, Jesus ali se alimentando, comendo, junto com pessoas consideradas pecadoras. Eles eram considerados pecadores por quem? Isso é muito interessante, né? Por quem Mateus e os outros publicanos eram considerados pecadores? Justamente pelos religiosos. No texto que a gente leu, a gente percebe que a reclamação e a acusação de que Jesus ele se alimentava, ele almoçava e jantava com pecadores, vem justamente dos religiosos. Aqueles que deveriam ter o coração mais aberto para ter relacionamento com aqueles que tanto precisam, eram justamente aqueles que acusavam Jesus naquele momento. Só que isso me faz pensar um erro muito grande que a gente cometeu durante muitos anos na história da igreja cristã no Brasil, e a gente tem que rever isso, né? Não muito tempo atrás, e até hoje acontece, quando alguém se converte, e esse alguém vem de um ambiente muito complicado, de um ambiente de vício, de um ambiente de promiscuidade, de um ambiente de crime, de um ambiente não muito bem visto, sempre vem alguém e dá um conselho que aparentemente é bom, mas não tem nada de cristão, né? A pessoa vira e fala assim, olha, você se converteu, agora você é de Deus, e os seus amigos não são de Deus. Então, não é muito bom que você ande com esse tipo de gente. E ainda justifica com uma frase popular, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Evangelho segundo eu acho, capítulo 3, versículo 2. Né? A verdade é o seguinte, como é que eu vou ser luz num ambiente iluminado? Como é que eu vou salgar algo que está totalmente salgado? Nós fomos chamados para fazer diferença justamente aonde precisa de luz. Nós fomos chamados para fazer diferença justamente aonde não tem sal, que precisa ser salgado. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser dividida. E muitas vezes essa divisão, a gente entende que se eu tenho comunhão com os meus irmãos, basta. Não, não basta. A comunhão com os nossos irmãos é algo que nos alimenta, mas nos alimentar não é suficiente, nós precisamos também alimentar aqueles que precisam de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Versículo 13, que nós lemos, então, Marcos 2, versículo 13, a gente vai ler o seguinte, Jesus saiu outra vez na beira do mar, uma grande multidão aproximou-se dele, e ele começou a ensiná-los. A gente precisa entender que as palavras, elas testificam aquilo que nós somos. As palavras não podem ser diferentes daquilo que nós somos.
senão as palavras se tornam palavras de uma pessoa hipócrita. Nós precisamos falar aquilo que as pessoas já enxergam em nós. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e as pessoas não enxergarem em mim alguém que ame a Deus. Então, quando as pessoas procuravam Jesus ali e se aproximavam de Jesus, eles entendiam que aquele homem era um homem de Deus. Não só pelo que ele falava, mas principalmente pela forma que ele vivia. Principalmente como ele vivia. E você trazer as pessoas para próximo de você, é lógico que inicia ali uma luta, né? Quando você tem próximo de você aqui pessoas que têm os seus vícios, que têm os seus maus hábitos, que têm a sua dificuldade dessa ou daquela, aquela outra, essas pessoas, elas têm os seus hábitos que contrariam o padrão de Deus, o padrão de Cristo, o padrão de Deus. E quando você se aproxima delas, começa uma luta. E qual que é a luta? Obviamente, essas pessoas tentam demonstrar para você que aquela maneira de viver é boa. E, por outro lado, você tem que demonstrar para essa pessoa que temer e seguir a Deus é a melhor coisa que pode existir na vida de um homem. Então, tem ali aquele momento. É lógico que aquele crente mais fraco, ele pode deixar se corromper por o pensamento das pessoas que ainda não temem a Deus. Mas a gente tem que olhar lá para Efésios, capítulo 5, versículo 11, e entender uma coisa muito importante. Existe um alerta para a gente, né? Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, né? Nós não podemos ceder na hora de ter um relacionamento com alguém não crente. Nós não podemos ceder aquilo que contraria a Deus. Muito pelo contrário, nós precisamos demonstrar que vale a pena ser cristão. Quem sofre muito com isso são os adolescentes, né? Cadê os adolescentes? Sofre demais. Porque o adolescente, ele quer ser aceito pelos colegas. Ele quer ser aceito pelo meio. E, às vezes, na ânsia de você ser aceito, você negocia os seus valores. E Deus não se agrada desse tipo de atitude. Então, apesar de eu reconhecer que é difícil, o desafio é firme. Ficar firme com Deus. Porque nós fomos chamados para influenciar eles, não para eles nos influenciarem, né? Aliás, é muito bom a gente poder falar do quanto é bom você seguir a Deus e quanto é produtivo para a sua vida. Um segundo problema que acontece quando você começa a se relacionar com as pessoas é o próprio eu, né? O nosso próprio desejo. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito e da forma como nós gostamos. Só que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele nos engana. Muitas vezes ele nos trai. A gente tem que tomar cuidado com esse eu e focar não na nossa vontade, no nosso desejo, nas nossas convicções, mas naquilo que Deus quer. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, nós temos Jesus falando uma frase bem interessante ali na cruz, quando ele fala para Deus assim: Pai, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que se cumpra a sua vontade em mim. Então nós precisamos entender que o nosso eu, às vezes, atrapalha a gente estar ali no caminho certo, na direção certa com Deus. Então a gente precisa abrir mão do nosso eu e fazer a vontade do nosso Deus, aquilo que Ele quer para nós. E o que Deus quer para nós é que nós tenhamos relacionamentos que influenciem outras pessoas. Não que nós sejamos influenciados pelas pessoas que estão distantes de Deus. Então é influenciador e não influenciado, né? Tem um livro que, de tanto vender, está baratinho, se você quiser comprar, não é evangélico, que é a arte de influenciar pessoas, né? Que vai tratar justamente disso. Você tem que escolher. O que você vai ser? Você vai ser a esponja que vai absorver tudo que está à tua volta, ou você vai ser o agente de mudança, o influenciador? A Bíblia trata disso dessa maneira. Lá em Romanos 12, 2, né?
A gente tem a máxima de Paulo ensinando aqui, né? Não tornem-se na forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do entendimento, buscando aquela que é a vontade de Deus. Então, nós somos chamados para sermos agente de transformação. Então, fazendo uma brincadeira aí, o crente ele não pode ser nem agente secreto. Você conhece crente agente secreto, né? Ele é crente, mas ninguém sabe. É ali a gente não pode ser agente secreto. A gente também não pode ser santarrão. Conhece ser crente santarrão? Parece até que ele está levitando, né? Tão santo assim. Parece que ele tem alguma coisa, ele sabe alguma coisa que ninguém mais da humanidade sabe. Só ele é santo. Tem essas coisas, tem esse povo também. Né? É só você pisar no calo dele que acaba a santidade. Mas tem. Também não pode ser isso. Nós não somos chamados para mostrar uma falsa santidade. Mesmo porque a santidade não é a ausência total de pecado, tá? Não é isso. Santidade no sentido de viver em santidade. Viver em santidade é você buscar seguir o exemplo de Deus na sua forma de viver e você não ter prazer no teu erro. Isso é santidade. E uma outra coisa, a gente não pode ser aquele crente chuchu, né? Vocês já viram picolé de chuchu? E nunca vai ver. Por quê? Não tem gosto, não tem cheiro, não tem textura, não tem nada. Se você pegar o chuchu e misturar com carne moída, ele fica com gosto de carne moída. Se você pegar uma goiabada dessas industrializadas, da Sica, por exemplo, olha lá nos ingredientes. Você vai ver lá goiaba, açúcar, chuchu. É verdade. Olha lá no rótulo. Tudo que você mistura, ele pega o gosto. Vai pegando o gosto do negócio. Então, você quer fazer render uma comida, mistura chuchu. Ninguém vai saber. Você viu? Então, a gente não pode ser isso. A gente tem que ser um agente influenciador. Então, a gente precisa ter um posicionamento. A segunda coisa que a gente aprende com Cristo aqui, nessa passagem, está lá no versículo 14. E se você ler o versículo 14 comigo, você vai entender o seguinte. Passando por ali, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria. E lhe disse, siga-me. Levi, ou Mateus, levantou-se e o seguiu. Dá a impressão de que foi assim, né? Jesus está passando aqui, tudo bem, Mateus, qual é o seu nome? Mateus, vem me seguir. Foi. É isso. Eu já expliquei para os irmãos que o evangelho, conforme escreveu Marcos, é um evangelho extremamente resumido, muito resumido. Então, as narrativas de Marcos não são narrativas que seguem um processo, né? Então, Mateus ouviu falar de Jesus. Belo dia, Jesus estava passando e conversou com Mateus. Mateus foi para casa pensando nas palavras de Jesus. O Espírito Santo foi testificando no coração de Mateus. Não é assim o evangelho de Marcos. É um evangelho resumido. Mas a gente pode compreender, nesse versículo 14, que Mateus sabia quem era Jesus, Mateus já tinha um certo conhecimento de Jesus, e quando Jesus faz o apelo dele se tornar um seguidor, ele toma a decisão e começa a seguir Jesus. Essa que é a ênfase aqui. E aqui a gente começa a entender uma coisa muito importante, né? A gente precisa se relacionar com pessoas que às vezes não são as mais interessantes, mas a gente precisa se relacionar por interesse. Como assim, pastor? Você falou que não pode ter interesse. Sim, não pode ter um interesse errado. Eu não posso ter o interesse de te sugar, eu não posso ter o interesse de me beneficiar em relação a você. Agora, os relacionamentos cristãos têm que ter um interesse por trás. E qual que é o interesse nosso? Resgatar essa pessoa de um caminho largo de condenação e trazer essa pessoa para a luz de Cristo. Então, eu preciso me relacionar com pessoas que não são muito interessantes para o Evangelho, mas por interesse. Tem que ter uma intenção ali no meu relacionamento.
E a minha intenção é salvar essa pessoa. É transformar ela de amigo em irmão. Eu tenho que ter esse interesse, senão não faz sentido. Mateus não era uma pessoa muito foco. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Se eu virar para vocês e falar assim, a gente vai distribuir folheto. A gente não faz mais isso, mas vamos supor. Alguém aqui já distribuiu folheto na rua? Vocês são velhos, hein? Vamos supor que você vai distribuir folheto. Quando você vai distribuir, agora, não é para ninguém pecar, hein? Não é para ninguém pecar agora. Quando você vai distribuir folheto, você pega o folheto, você dá uma olhada para a cara da pessoa. Aí você pensa assim, será se essa pessoa vai receber bem esse folheto? Se você vê a pessoa meio aberta, meio sorridente, você vai sorridente também, entrega o folheto para ela. É assim? Você vê a pessoa meio fechada, né? Com um santinho aqui assim pendurado. Eu falo, ixi, esse daí, se eu for entregar o folheto para ele, ele não vai acolher bem o evangelho, né? Não vai me receber bem. Ela é uma pessoa meio avessa ao evangelho. Só que Jesus, ele escolhia justamente as pessoas avessas à mensagem do evangelho para serem os seus relacionamentos. Jesus escolheu Zaqueu, escolheu a mulher samaritana, escolheu Mateus, escolheu tantos outros que aos olhos dos religiosos não eram pessoas acessíveis à mensagem do reino. Eram pessoas avessas. Mas Jesus escolheu justamente essas pessoas. Né? Porque a gente precisa entender, como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19, que é um texto que eu já preguei aqui também, que até nos desertos Deus pode fazer fluir um rio. Até nos corações mais duros, Deus pode quebrantar e fazer um cristão verdadeiro e genuíno. Até naquelas pessoas com a vida mais destruída, Deus pode restaurar e fazer uma vida nova. Até naquelas pessoas que para você nunca vai ser alcançado pelo Evangelho, pode se tornar um homem de honra, de glória para o Senhor. E a gente precisa entender isso. Deus quer nos usar para ter relacionamento com pessoas que não são, talvez, aquelas que nós escolheríamos para ter relacionamento. Nós precisamos ter. Só que a gente precisa entender uma coisa. Todo final bom teve um começo. Certo? Às vezes você ouve um testemunho de, fulano de tal, ele era assim, 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 se converteu. Alguém falou pelo menos bom dia para essa pessoa em algum momento. Alguém sorriu para essa pessoa. Alguém cumprimentou essa pessoa e falou, não, eu sou aqui da igreja, tal. Teve um começo. Todo final tem um começo. Então a gente precisa entender que às vezes o nosso papel é fazer esse começo. E esse começo não é necessariamente você bater na porta da pessoa e falar assim, eu vim te apresentar o evangelho. Não. Esse começo pode ser aquela amizade que você tem lá no serviço e você é ético, você é respeitoso com a pessoa e a pessoa te admira por você ser ético e respeitoso e quer saber por que você é assim. Esse começo pode ser aquele vizinho que arruma confusão com todo mundo na rua, mas você passa, você fala bom dia, você se apresenta como uma pessoa educada e agradável, e aquela pessoa pode ter qualquer coisa, menos bronca de você. Todo final tem um começo, e os começos são sempre pequenos. O começo pode ser aquele comerciante que não gosta de crente, que não gosta de Deus, e que te dá um troco errado, e você rapidamente fala assim, olha, seu Zé, aqui, o senhor me deu o troco errado, estou te devolvendo aqui. Às vezes acontece, o senhor está na correria, né? E o cara olha para você e fala, não, está certo, fez a coisa certa. Aquele momento que você poderia fazer aquelas mentiras sociais, e você opta por falar a verdade. Todo final tem um começo, lembrem disso. Então, às vezes, se você pode ser a ferramenta de Deus para o bom dia, para o tudo bem, por uma ação, por uma amizade, por um começo na vida de alguém. Esteja aberto. Quem sabe Deus quer usar a sua vida para esses pequenos começos.
né? Hoje, na escola bíblica dominical, a gente aprendeu com Tiago que mesmo um navio gigante, ele muda de direção por conta de um pequeno leme. O leme é pequenininho, mas ele leva o navio para lá, leva o navio para cá. Todo grande final teve um pequeno começo. E por fim, versículo 17. Quando ouviu isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Espera aí, a gente tem um problema teológico aqui, né? Quando nós somos salvos, nós não somos justificados. Então, como assim? Será que Jesus não gosta do justo? Sim, ele gosta do justo. Mas aqui era uma cutucada nos religiosos. O que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala que ele não veio chamar justo, é que ele não veio procurar aqueles que se autoconsideram justos. Jesus nunca deu atenção para esse povo que se achava. É gíria, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? O povo que se acha. Tem? Jesus nunca deu atenção para essa galera. Nunca deu. Imagina, gente, 3 anos de ministério de Jesus, Jesus fosse parar toda vez que viesse um fariseu trazer uma questão para ele. O que mais os fariseus tinham é questões. Questão teológica disso, daquilo outro, dúvida disso, debate daquilo. Era uma confusão tremenda, porque um grupo de fariseus achava uma coisa, os outros achavam outra coisa, e debatia entre eles, e eles perdiam o tempo deles vivendo essas discussões, e não cuidavam do pobre, não cuidavam da viúva, não buscavam o necessitado, não eram boa influência para o povo. Jesus nunca se preocupou com essa galera. Nunca. Não era o alvo de Jesus isso. Às vezes eu navegando na internet, eu sinto vergonha alheia de alguns irmãos nossos, levando para um ambiente de internet debates teológicos. Gente, vocês acham mesmo que alguém vai ser edificado por um debate teológico no Facebook? Debate teológico não salva a vida. O que salva a vida é o Evangelho. E como Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Para quê? Para salvação de todo aquele que crê. A preocupação de Cristo era com aqueles que realmente eram necessitados desse Evangelho. Jesus nunca esteve preocupado ali com os religiosos que achavam que sabiam mais de Deus do que o próprio Deus. Nunca esteve preocupado. O relacionamento de Jesus sempre foi com aqueles que eram necessitados da graça, do poder dele, da restauração dele. A preocupação de Jesus sempre foi aqui. Então a gente precisa investir, não gastar o nosso tempo com algumas pessoas. Nós precisamos gastar o nosso tempo com aqueles que precisam de Deus, precisam de um amigo, precisam de um companheiro, precisam de um relacionamento, precisa de um abraço. Então, gravem isso. Nós precisamos gastar a nossa vida com pessoas que precisam da gente. Precisa da nossa amizade, do nosso companheirismo, da nossa palavra, do nosso apoio. Precisamos gastar o nosso tempo dessa maneira. Porque fazendo assim, não será gasto de tempo, será investimento de vida. Como a nossa igreja, né, meus amados? A gente precisa nutrir cada vez mais essa característica que Deus tem dado para a nossa igreja, de receber bem as pessoas. Porque quem procura uma igreja é quem se sente o santarrão, o suprassumo das galáxias. É esse que procura uma igreja? Não. Quem procura uma igreja é aquele que sente que precisa de Deus. E a pessoa que chega na igreja, o que ela espera encontrar lá? Pessoas que tenham a sua vida pautada pelos valores de Deus. Então ela quer atenção, ela quer um abraço, ela quer dividir da vida dela,
ela quer se sentir amada, ela quer se sentir respeitada, ela quer ser apresentada para um Deus que a ama e que quer restaurar a sua vida, que pode restaurar a sua vida. Então, nós somos responsáveis por isso o tempo todo. Nós temos que investir a nossa vida no reino, né? Marcos 10, 45, né? Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, que seja essa a ênfase nas nossas vidas. A gente precisa servir as outras pessoas. A nossa vida precisa ser bênção na vida das outras pessoas, né? Aí eu queria que você pensasse o quanto você tem dado da tua vida para os seus irmãos, para os seus conhecidos, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Quanto nós temos dividido da nossa vida? Porque, no final das contas, isso é o que mais importa. Amém? Vamos orar. Baixa a sua cabeça. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós queremos ter bons relacionamentos.